Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre o segredo da força espiritual, o jejum que move o céu. O texto base é Isaías 58, versículo 6, e diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Amém, irmãos? Vamos à introdução. E o título dessa introdução é A Geração que Perdeu o Segredo da Força. Amém? Vivemos uma geração de muito movimento e pouca entrega. Muitos querem revelação sem renúncia, autoridade sem consagração e poder sem altar. Mas a força espiritual nunca vem do ativismo, vem do secreto. O jejum é o caminho do governo espiritual, o lugar onde o ministro é moldado por Deus antes de ser usado por ele. Na visão apostólica, o jejum não é uma prática isolada, é um instrumento de governo e alinhamento entre o céu e a terra. Não é apenas abstinência de alimento, é o rompimento com a carne, o silenciamento do ego e o acordo com o Espírito Santo. O jejum é o selo da autoridade de quem não vive para si, mas para o propósito. Vamos então para o primeiro tema. O jejum é a escola da dependência. Vamos lá, Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, nenhum envio vem antes da separação. E nenhuma separação vem antes da consagração. O Espírito Santo, ele só confia missões a quem aprendeu a depender dele. E o jejum é a sala de aula onde o homem se torna dependente do céu. Líderes que não jejuam governam na força da carne. Mas líderes que jejuam se tornam canais do Espírito. Deus não envia quem não aprendeu a ouvir, e quem jejua ouve. O jejum é a linguagem da dependência que gera direção. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos para o tema 2. O tema é: o jejum que move o céu é aquele que rompe a terra. Vamos lá, Isaías 58, versículo 8, diz assim: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Olha que forte. Deus não se impressiona com jejuns longos, mas com corações sinceros. Há jejuns que emagrecem o corpo, e há jejuns que rompem cativeiros. O jejum que move o céu é aquele que mexe com a terra, que produz frutos visíveis como libertação, cura, restauração e arrependimento. O jejum que agrada a Deus é o que gera resultados espirituais concretos. Não é performance, é transformação. Quando o altar jejua, a atmosfera muda. Quando o ministro se humilha, o ambiente se rende, o céu responde onde há rendição verdadeira. Tema 3 agora. O jejum restaura a autoridade espiritual do altar. Isaías 58, versículo 9 diz assim: Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Irmãos, há vozes no altar que ecoam, mas não tem resposta. E há outras que o céu ouve instantaneamente. A diferença está na autoridade espiritual. Exatamente. E o jejum é uma das chaves que a restaura.
O altar que não jejua se torna comum, mas o altar que se consagra se torna habitação da presença. Irmãos, o jejum restaura a autoridade que o pecado enfraqueceu, o discernimento que o ativismo sufocou e a sensibilidade que o mundo adormeceu. A unção não é herdada, é sustentada. E o jejum é o óleo que mantém a lâmpada acesa. Vamos seguir para o tema 4. O jejum quebra o governo da carne e fortalece o espírito. Vamos ler Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é o maior inimigo do governo espiritual. E o jejum é um instrumento de disciplina que coloca a carne no lugar certo, debaixo da cruz. Ministros cheios da carne não suportam o peso da glória, mas ministros que jejuam sabem discernir o tempo sem calar quando o Espírito fala e sem guerrear, sem perder a mansidão. O jejum não é punição, é preparação. É o processo onde o homem perde forças para que Deus possa governar por meio dele. Seguindo aqui, vamos para o tema 5. O jejum é o selo da consagração e da autoridade apostólica. Vamos ler Mateus 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos para que aos homens pareça que jejuam. A grande verdade, irmãos, é que Jesus ensinou que o jejum não é público, é íntimo. Não é marketing espiritual, é comunhão profunda. Na visão apostólica, o jejum é sinal de governo, porque revela quem vive sob a autoridade divina. Quem aprende a se negar está pronto para governar. A consagração apostólica não é luxo, é necessidade. O jejum é o selo do ministro aprovado, a marca invisível de quem decidiu ser de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Vamos então à conclusão. E o tema é: o segredo está no secreto. O jejum é o silêncio da carne e o grito do espírito. É o altar do invisível, onde o homem deixa de ser servo das circunstâncias e passa a ser embaixador do reino. Quem jejua com propósito domina o invisível. Quem jejua com sinceridade carrega o governo do céu. A força espiritual não está nas mãos, está no ventre rendido. Não está no som da voz, está no som da entrega. Irmãos, a geração que aprender o poder do jejum voltará a ver céus abertos, curas, revelações e renovo. Porque o jejum é o caminho da autoridade e da consagração que move o trono de Deus. Amém, irmãos? Vamos então à oração final. Clamor da igreja consagrada. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje te apresentamos o nosso altar, os nossos ministérios, as nossas casas e os nossos líderes. Pedimos que o teu Espírito nos conduza de volta à essência, ao lugar da dependência e da renúncia. Queremos jejuar com propósito, com verdade, com quebrantamento. Ó meu Senhor, livra-nos dos jejuns de aparência e conduz-nos ao jejum que transforma, que liberta e que move o céu. Restaura a sensibilidade do teu povo, renova o azeite da consagração e levanta nesta geração homens e mulheres que jejuam por amor à tua presença. Que cada jejum seja um altar levantado, um clamor ouvido e uma resposta manifesta. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.